O calendário marcava o ano de 2025 e Steven Tyler completava 77 anos. O que deveria ser uma celebração de glória no Hall da Fama do Rock transformou-se, inesperadamente, em um momento que deixou o mundo em silêncio. Quando as câmeras focaram no homem que definiu uma era, os fãs não podiam acreditar no que viam. Lá estava ele, sem sua habitual maquiagem de palco, sem a máscara da eterna juventude. As linhas profundas sulcavam sua testa, não apenas como sinais de velhice, mas como um mapa brutal de uma vida vivida no limite. Mas isso não foi o mais inquietante. As fotos recentes revelaram uma verdade mais dolorosa. Suas mãos, aquelas que uma vez seguraram o microfone com força titânica, agora tremem sem controle. Os médicos sugerem que é o preço cobrado pelo seu passado selvagem. O homem que costumava gritar durante horas diante de estádios lotados, agora mal consegue sussurrar. Para entender como chegamos a este momento comovente, devemos rebobinar a fita muito antes da fama, para um menino que lutava para encontrar sua voz. A história começou em 26 de março de 1948, no Hospital Stuyvesant Polyclinic de Manhattan. Steven Victor Tallarico nasceu em um mundo de contrastes. Seu pai, Victor, era um pianista clássico que impunha disciplina e ordem. Sua mãe, Susan, carregava com orgulho suas raízes polonesas e cuidava do lar. O apartamento dos Tallarico estava sempre cheio de notas de piano, mas também de regras rigorosas. Steven cresceu sentindo que sua família tentava colocá-lo em uma caixa pequena demais para seu espírito. A música era seu único refúgio caloroso, mas também o campo de batalha. Seus pais queriam perfeição clássica, ele ansiava por liberdade. Essa tensão se instalou em seus ossos muito antes de pisar em um palco. Aos 3 anos, buscando uma vida mais suave, a família mudou-se para o Bronx. Mas a suavidade nunca chegou. As crianças do bairro destruíram sua confiança. Steven era magro, com cabelo cacheado e um jeito estranho de andar. No Bronx dos anos 50, isso era uma sentença. Empurravam-no, excluíam-no e cada dia de escola trazia uma nova dor. Sem encontrar consolo em casa devido à rigidez do pai, Steven encontrou paz no lugar mais inesperado, os parques locais. Aos 6 anos, parava sob os postes de luz para ouvir os grupos de doo-wop. Ali, na penumbra, fechava os olhos e imaginava que era ele quem cantava, sonhando com uma plateia que realmente quisesse ouvi-lo. Em 1957, a família mudou-se para o número 100 da Pembroke Drive, em Yonkers. O barulho da cidade desapareceu, mas o barulho na mente de Steven apenas aumentou. Descobriu a bateria aos 8 anos, batendo em panelas e caixas de papelão. Enquanto seu pai tocava Beethoven na sala, Steven, em segredo, imitava Elvis Presley em seu quarto. Essa guerra silenciosa entre o clássico e o rock plantou a semente do artista que seria capaz de gritar, rosnar e elevar-se em uma única canção. Aos 10 anos, Steven descobriu um segredo familiar que mudou sua perspectiva. Seu avô havia sido um contrabandista de álcool nos anos 20. A ideia de que a rebelião corria em seu sangue foi como gasolina para sua alma. Se seu avô pôde viver fora das regras, talvez ele também pudesse. Mas havia um inimigo interno: a asma. A doença o atingiu cedo e forte. Enquanto outras crianças corriam, Steven passava dias na cama, ouvindo como seus próprios pulmões o traíam. No entanto, essas horas de solidão forjaram o homem do espetáculo. Em sua mente, construiu um personagem intocável. Seus futuros gritos e saltos no palco não foram apenas atuação. Foram rotas de fuga projetadas durante aquelas noites de asfixia. Aprendeu a transformar sua fraqueza em fogo. Em 1964, essa energia contida explodiu. Durante uma sessão desordenada em uma garagem com sua banda, Chain Reaction, Steven soltou um grito que soou idêntico a Little Richard. A banda parou, atônita, e o empurrou para a frente. Ele largou a bateria e pegou o microfone. Aos 16 anos,
Já vestia cachecóis e sapatos plataforma, desafiando seus professores e sendo expulso por comportamento indecente e uso de maconha. Mas Steven já não se importava. Havia começado a viver nas ruas de Manhattan, vendendo artesanato de couro e mergulhando na noite. Hoje, ao ver suas mãos tremerem em 2025, não vemos apenas um idoso frágil. Vemos o menino do Bronx, o sonhador asmático e o rebelde que transformou cada dor de sua vida em uma canção. Sua voz pode ter se tornado um sussurro, mas o eco de seu grito nunca se apagará. Se a infância de Steven foi uma gaiola, sua juventude tornou-se uma fuga em alta velocidade. Enquanto seu pai ainda sonhava que seu filho seguisse a disciplina da música clássica, Steven já havia escolhido um caminho muito mais barulhento e perigoso. A Escola Quintano não foi apenas um centro educacional. Foi o lugar que o expôs ao coração selvagem da contracultura dos anos 60. Esse espírito rebelde não ficou apenas em sua mente, mas impregnou sua voz, sua escrita e sua atitude. Steven já não pedia permissão. Ele tomava. O destino, caprichoso como sempre, moveu suas peças em 1967. Em um resort de esqui em New Hampshire, longe do asfalto da cidade, Steven cruzou com Tom Hamilton. Não falaram sobre o clima nem sobre esqui, falaram de Jimi Hendrix, improvisaram música a noite toda, e embora ninguém soubesse na época, naquela jam session sob o frio, acendeu-se a primeira faísca do que seria o Aerosmith. A química entre eles foi instantânea, viva e faminta, mas o mundo exterior era sombrio. Em 1968, a sombra da Guerra do Vietnã pairava sobre cada jovem americano. Steven, fiel à sua natureza, recusou-se a ser mais uma engrenagem na máquina de guerra. Deslizou para protestos pacifistas, esquivou-se da polícia e escondeu-se em vans de bandas, escapando da prisão por questão de segundos. Enquanto alguns de seus amigos eram recrutados e voltavam em caixões, Steven sobreviveu à margem da lei. Seu consumo de drogas e sua rebeldia o empurraram para fora das linhas aceitáveis, salvando sua vida, mas marcando sua alma com uma desafiadora recusa a se quebrar. Em 1969, Steven já era uma força da natureza nos clubes de Boston. Fazia crowdsurfing sem camisa e provocava tal caos que o público não conseguia desviar o olhar. Boston tornou-se seu campo de treinamento, e então, em 31 de julho de 1970, a história mudou para sempre. Steven Tyler juntou-se a Joe Perry, Tom Hamilton, Joey Kramer e Ray Tabano no bairro Fenway de Boston. O Aerosmith havia nascido. O nome surgiu de uma mistura estranha entre uma história em quadrinhos e um sonho febril. Mas a realidade era muito menos glamourosa. Ensaiavam em porões úmidos e viviam em apartamentos minúsculos, sobrevivendo à base de macarrão instantâneo e dormindo onde podiam. A rejeição os golpeava em cada esquina, mas Steven mantinha a visão firme. Seu primeiro show real, em 6 de novembro de 1970, na escola secundária Nipmuc, foi um desastre glorioso. Havia apenas uns 200 garotos. Ao terminar, furioso porque eles pagaram apenas $50, Steven destruiu a bateria de Joey Kramer. A briga terminou no estacionamento com a polícia intervindo. Era selvagem, era sujo e era inesquecível. Essa energia caótica atraiu a atenção certa. Em junho de 1972, após vê-los incendiar o palco em um local chamado Lenny's, a Columbia Records apostou neles com um contrato de $125 mil. Foi o bilhete de saída. No entanto, as primeiras turnês foram brutais. Viajavam em uma van pintada com psicodelia, sem banheiro, sem camas e sem dinheiro. Tomavam banho em paradas de caminhões e comiam o que encontravam. Em uma ocasião, Steven vomitou no palco por causa de cachorros quentes estragados, mas nunca parou de cantar. Aquela van, cheia de suor, risadas e tensão, forjou sua lenda. A pressão quase os quebrou.
No final de 1972, as brigas entre Steven e Joe Perry pelo controle criativo eram constantes. Mas uma viagem a Sunapee, New Hampshire, consertou tudo. Entre festas e promessas de grandeza, juraram subir juntos ao topo. Substituíram Tabano por Brad Whitford, cuja presença sólida equilibrou o crescente problema de Steven com a heroína. A estreia homônima da banda chegou em 1973, plantando sua bandeira na história. Mas foi em 1974, durante a gravação de Get Your Wings, que Steven demonstrou do que era feito. Faltava pouco tempo e tinham que terminar a música Lord of the Thighs. O produtor Jack Douglas empurrou Tyler ao limite. Steven permaneceu de pé, gravando harmonias durante 12 horas seguidas, empilhando sua voz repetidamente até sentir que algo se rasgava por dentro. No final da noite, havia sangue escorrendo por sua garganta, mas não parou. Essa entrega visceral mudou o som do Aerosmith para sempre. Finalmente, em 1975, uma velha demo que Steven havia escrito no piano anos atrás, chamada Dream On, foi relançada e estourou no rádio. De repente, todo mundo queria um pedaço dele. Mas a fama trouxe problemas. Nas entrevistas, Steven era tão cru e vulgar que as estações de rádio não sabiam se deviam amá-lo ou censurá-lo. O mito havia despertado, e com ele, o perigo. Enquanto o mundo tentava entender o Aerosmith, Steven Tyler decidiu que não tinha tempo para explicações. Quando os censores do rádio tentaram silenciá-lo por sua linguagem crua, ele não se desculpou. Zombou de suas regras puritanas até que algumas estações o proibiram. Essa proibição foi o melhor presente possível. Tornava o proibido desejável. Dream On deixou de ser apenas uma música para se tornar um hino de guerra. E Tyler, com sua boca grande e sua atitude desafiadora, transformou-se na encarnação viva da rebelião. Mas a rebelião tem um preço físico e Steven estava prestes a começar a pagá-lo. Em 1975, durante o festival California Jam, 250.000 pessoas lotaram o Autódromo de Ontário. A adrenalina atingiu Steven como um raio. Em um momento de êxtase, correu pelo palco, subiu na plataforma da bateria e saltou de 6 metros de altura, convencido de que podia voar. Aterrissou mal. Seu calcanhar quebrou com um estalo seco, mas a dor não importava. As câmeras continuavam rodando, as pessoas continuavam gritando. Steven engoliu a dor e continuou cantando até a última nota. Aquele salto definiu sua ética: morrer antes de entediar. Naquele mesmo ano, a loucura mudou-se para o estúdio para gravar Toys in the Attic. A criatividade e as drogas fluíam na mesma velocidade. A letra de Walk This Way não foi escrita em papel de linho, mas nas paredes da escada do estúdio, porque Steven não tinha paciência para procurar um caderno. Enquanto isso, dentro da cabine, cheirava cocaína diretamente sobre a mesa de mixagem para se manter acordado. O estúdio tornou-se uma fábrica de insônia, onde ninguém dormia e todos perseguiam o limite. O resultado mudou a música para sempre, fundindo rock e rap antes que o mundo estivesse pronto, mas cimentou hábitos que quase os mataram. Em 1976, a linha entre a realidade e o delírio havia se apagado. Em Detroit, no meio de um show, Steven viu uma garota na multidão e, impulsivamente, a pediu em casamento do palco. O público rugiu diante do espetáculo, mas nos bastidores, a realidade golpeou. Sua namorada, Bebe Buell, invadiu a cena digna de um filme dramático. A vida pessoal de Tyler era um desastre, mas a banda continuava tocando. Durante a gravação do álbum Rocks, buscavam um som de chicote para a música Back in the Saddle. Tentaram usar um chicote de touro real, mas apenas conseguiram se machucar e sangrar. Após horas de fracasso, giraram um cabo de 30 pés e dispararam uma pistola de espoleta para conseguir o estalo perfeito. O álbum alcançou o número 3, mas a banda estava desmoronando. A voz de Tyler começava a se arrastar nos shows, e os fãs olhavam confusos para um ídolo que às vezes mal conseguia se manter em pé.
O ponto de virada chegou em 1977, durante a turnê com os Rolling Stones. Em Baton Rouge, Steven cantou Brown Sugar, junto com Mick Jagger, e por um momento pareceram os donos do universo. Mas as luzes do palco escondiam uma escuridão profunda. Minutos depois de brilhar com Jagger, Steven quase morre de uma overdose de heroína após compartilhar drogas com ele. A gravação do álbum Draw the Line foi o começo do fim. Steven colapsou no estúdio após injetar heroína, paralisando a gravação por semanas e custando $200 mil em tempo perdido. Os produtores tentavam fazer com que cantasse direito, mas o vício governava a sala. O que destruiu a maior banda da América não foi uma disputa legal nem uma tragédia épica, mas algo ridiculamente pequeno. Em 1979, em um camarim de West Hollywood, a esposa de Joe Perry jogou um copo de leite na esposa de Tom Hamilton. Steven explodiu, agrediu Perry e a tensão de anos de egos e drogas explodiu. Perry renunciou horas depois. O Aerosmith quebrou. Sem seu guitarrista e companheiro de alma, Steven caiu em queda livre. Em 9 de julho de 1980, em Portland, Maine, colapsou sobre a bateria no meio de um show. Seu coração quase parou por uma overdose de metadona. Precisou de ressuscitação cardiopulmonar ali mesmo, diante da multidão horrorizada. Os primeiros anos 80 foram um deserto cinzento. O álbum Rock in a Hard Place, 1982, foi um fracasso de crítica. A voz de Steven soava plana, cansada e dopada com Percocet. Em 1983, a banda restante o encurralou no Café La Fortuna e implorou para que fosse para a reabilitação. Steven aceitou. Passou 30 dias no centro Hazelden, lutando contra alucinações e a dor da desintoxicação. Saiu mais limpo, mas desconectado. As feridas eram profundas. Um ano depois, em 1984, a escuridão voltou. Uma mistura de Valium e vodka em um hotel quase o mata novamente. Os paramédicos tiveram que arrastá-lo de volta à vida. Em 1985, houve uma tentativa de reunião com Joe Perry, mas Steven teve uma recaída durante os ensaios. O retorno triunfal desmoronou. Steven acabou fazendo participações menores, como em Rogues Gallery, onde suas falas tiveram que ser regravadas porque ele arrastava as palavras. Parecia que o rei do rock havia perdido sua coroa para sempre, afogado em um mar de excessos e oportunidades perdidas. Se a carreira de Steven era uma montanha-russa, sua vida pessoal era um labirinto sem saída. Enquanto os holofotes o cegavam no palco, nas sombras tecia-se uma rede de amores quebrados e verdades ocultas que levariam décadas para vir à luz. Em 1976, Steven teve um breve, mas intenso romance com a modelo Bebe Buell. Dessa união nasceu uma menina em 1º de julho de 1977. Mas o medo do estilo de vida destrutivo de Steven era tão grande que Bebe decidiu ocultar a verdade. Deu à menina o sobrenome do músico Todd Rundgren, protegendo-a do caos de seu pai biológico. Essa menina era Liv Tyler. Não foi até 1991, quando Liv tinha 14 anos e a semelhança física com Steven se tornou inegável, que um teste de DNA revelou o segredo. O impacto foi profundo, como um terremoto emocional, mas com o tempo, pai e filha conseguiram curar as feridas e construir um vínculo inquebrável. No entanto, nem todas as histórias tiveram um final feliz. Steven casou-se com Serinda Fox em 1978 e tiveram sua filha Mia. Mas o casamento se rompeu sob o peso insuportável das drogas, das infidelidades e das turnês intermináveis. Divorciaram-se em 1987. Serinda morreu em 2002, deixando Mia com a lembrança de um pai que sempre foi um fantasma, presente nos pôsteres, mas ausente em casa. Mas o capítulo mais sombrio, aquele que ainda persegue seu legado, foi escrito em 1973. Steven iniciou um relacionamento com Julia Holcomb, uma garota que então tinha apenas 16 anos. Em uma reviravolta que hoje estremece o mundo,
Steven tornou-se seu tutor legal para poder viver com ela. Décadas depois, um processo expôs uma história dolorosa de manipulação e traumas. Embora Steven tenha chamado isso de crimes de paixão, o mundo viu o reflexo perturbador de um homem que havia perdido seus limites morais. Sua busca por amor continuou com Teresa Barrick, mãe de Chelsea e Tad, e mais tarde com Erin Brady. Mas os fantasmas do passado sempre encontravam uma maneira de quebrar a paz. Não foi até 2016, com Amy Preston, 38 anos mais jovem que ele, que Steven pareceu encontrar um equilíbrio, unido a ela não apenas pelo amor, mas pela sobriedade e pelas batalhas compartilhadas. Em meados dos anos 80, todos davam o Aerosmith como morto. Mas então, aconteceu o milagre. Steven ficou limpo. E quando a névoa das drogas se dissipou, a banda renasceu com uma fúria que ninguém esperava. Em agosto de 1987, lançaram Permanent Vacation. O single Dude, Looks Like a Lady, não foi apenas um sucesso. Foi um salva-vidas que vendeu 4 milhões de cópias. De repente, Steven estava sóbrio, criativo e com uma fome voraz de recuperar o tempo perdido. Em 1989, a revista Rolling Stone já os coroava como a maior banda de rock da América. O álbum Pump trouxe consigo Janie's Got a Gun, uma canção sombria e complexa onde Steven sobrepôs sua voz mais de 50 vezes, buscando a perfeição obsessiva. O esforço valeu a pena. Ganharam seu primeiro Grammy e venderam 7 milhões de cópias. O Aerosmith já não era uma banda do passado. Eram os donos do presente. A história tornou-se épica em 1990. O Aerosmith tocou em Moscou para quase 1 milhão de pessoas. Em plena tensão da Guerra Fria, Steven surfou sobre a multidão, fazendo sinais de paz aos guardas soviéticos. Foi um momento surrealista, onde a música provou ser mais forte que a política. Depois chegou 1993 e o álbum Get a Grip. A música Crying tornou-se um hino mundial, mas o vídeo quase custou a vida de Steven. Em uma cena, ele saltou de um penhasco e quebrou 3 costelas. Fiel à sua lenda, ignorou a dor e continuou filmando até o diretor gritar "Corta!". Em 1998, Steven tocou o céu. A balada I Don't Want to Miss a Thing, trilha sonora do filme Armageddon, estrelado por sua filha Liv, estreou no número 1 e ficou lá por 4 semanas. Sua interpretação dilacerante ajudou a vender 11 milhões de cópias. Já não era apenas um roqueiro, era um ícone cultural. Mas se houve um momento que mudou a história da música moderna, ocorreu antes, em um estúdio de Nova York, em julho de 1986. Steven entrou no Magic Ventures Studio pensando que seria apenas mais uma sessão. Lá estavam o Run DMC, os reis do hip-hop. Naquela época, o rock e o rap eram inimigos naturais, separados por barreiras raciais e culturais. Mas quando Steven e eles regravaram Walk This Way, derrubaram essas paredes amarretadas. O vídeo dominou a MTV e as vendas do Aerosmith passaram de 2.000 para 10.000 cópias por semana. Naquele dia, Steven não apenas salvou sua carreira, abriu a porta para que bandas como Linkin Park existissem no futuro. Anos mais tarde, em 2011, Steven surpreendeu o mundo sentando-se na cadeira de jurado do American Idol. Ganhava entre 8 e 10 milhões de dólares por temporada e sua personalidade excêntrica iluminava a tela. Mas por trás das câmeras, a tensão crescia. Sentiu-se menosprezado ao saber que Jennifer Lopez ganhava quase o dobro que ele e seus companheiros de banda estavam furiosos, sentindo que a televisão roubava a alma do rock and roll. Após 2 temporadas, Steven deixou o programa. O dinheiro era bom, mas o palco o chamava. Havia vivido vidas demais, sobrevivido a overdoses demais e partido corações demais para terminar sendo apenas um rosto na televisão. Sua história, crua e real, estava longe de terminar. Muito antes de seu corpo começar a falhar, Steven Tyler decidiu desnudar sua alma diante do mundo.
Em 2006, publicou suas memórias, Does the Noise in My Head Bother You?, um livro que aterrissou no segundo lugar dos mais vendidos do New York Times e que deixou os leitores boquiabertos. Não foi uma simples biografia, foi uma confissão brutal. Admitiu ter queimado 20 milhões de dólares em drogas durante os anos 70. Narrou as festas, as brigas e o rastro de destruição que deixou por onde passou. Mas o momento mais inquietante foi a revelação de sua tentativa de suicídio em 1986, quando engoliu 30 pílulas em um momento de desespero absoluto, salvo apenas pela intervenção milagrosa de sua namorada. Essa crueza demonstrou que Tyler não apenas prendia a audiência com seus gritos, mas também com sua verdade dolorosa. Entre a escuridão, houve lampejos de luz e humor. Suas aparições no cinema, embora breves, foram inesquecíveis. Em Wayne's World 2, 1993, e Be Cool, 2005, riu de si mesmo, zombando de sua própria imagem envelhecida diante do espelho. Essas pequenas participações mostraram que, por trás da lenda, havia um homem com um carisma inesgotável. Mas à medida que envelhecia, seu foco mudou para algo mais profundo. A dor por trás de seu sucesso Janie's Got a Gun deixou de ser apenas uma letra de música para se tornar uma missão. Em 2015, fundou o Janie's Fund. Até o ano de 2025, a fundação havia arrecadado 25 milhões de dólares, pagando 66 mil dias de terapia para 525 meninas abusadas. O homem que uma vez foi o símbolo do excesso tornou-se o protetor das inocentes. A vida, no entanto, tinha mais provas preparadas. Em 2021, Steven surpreendeu o mundo com uma guinada para a música country, lançando We're All Somebody, From Somewhere. O álbum alcançou o número 1 nas paradas country, demonstrando que seu talento não tinha fronteiras. Mas o sucesso escondia uma batalha física agonizante. Em 2009, Steven submeteu-se a uma cirurgia em ambos os pés para corrigir joanetes severos causados por décadas de uso de botas apertadas e danças selvagens. Operar ambos os pés de uma vez foi uma decisão extrema e dolorosa. Os médicos lhe receitaram Oxycontin para a dor, e essa receita abriu a porta para o velho demônio. Depois de mais de 10 anos de sobriedade, caiu na dependência de analgésicos. Em dezembro de 2009, internou-se no centro Betty Ford. O Aerosmith teve que cancelar sua turnê. Ao falar abertamente sobre sua recaída, Steven lembrou ao mundo uma verdade incômoda. O vício sempre está esperando, paciente, na escuridão. Mal recuperado, em agosto de 2011, bateu sua motocicleta em Maui. O acidente foi brutal. Ombro fraturado, fígado lacerado e um corte na cabeça que exigiu 20 pontos. Passou por 8 cirurgias. E ainda assim, semanas depois, subiu ao palco do VMA com o braço em uma tipóia, brincando sobre seus ossos de rock and roll. Sua recusa em ficar quieto era inspiradora, mas também aterrorizante. O golpe de misericórdia chegou em 2023. O Aerosmith lançou sua turnê de despedida, Peace Out, na UBS Arena. Em 9 de setembro, em uma tentativa de alcançar aquelas notas impossíveis que o tornaram famoso, Steven forçou demais. Sua laringe fraturou. Houve sangramento. Tropeçou no palco. Os fãs ficaram atônitos. A voz que havia sustentado a banda durante 50 anos havia se quebrado. Em 2024, após tentar tratamentos com células-tronco em Utah e Nashville, os médicos ditaram a sentença. O dano era permanente. O Aerosmith anunciou sua aposentadoria definitiva dos palcos. Foi o fim de uma era. Mesmo então, Steven recusou-se a sair em silêncio. Em fevereiro de 2025, apareceu no evento beneficente Jam for Janie em Los Angeles. Foi sua primeira apresentação desde a lesão. Cantou 3 músicas, incluindo Dream On. Sua voz soava rasgada e seu pescoço parecia inflamado. Mas a multidão o aplaudiu de pé. Os hematomas contavam sua própria história, mas ele lhes deu tudo o que lhe restava. Mais tarde naquele ano, no VMA de 2025,
Juntou-se a Joe Perry para um tributo a Ozzy Osbourne. Mal se moveu para proteger sua garganta. Ao descer do palco, foi levado às pressas para o hospital por tensão vocal. Aquele tributo mostrou o quão poderoso ele continuava sendo, mas também quão alto era o custo de ser uma lenda. Hoje, Steven Tyler já não corre pelos palcos de estádios lotados. Em vez disso, despejou sua energia e as economias de sua última turnê, $10 milhões, na construção de um novo centro para meninas no Tennessee. O homem que uma vez gritou para que o mundo o olhasse, agora usa sua voz, suave e quebrada, para garantir que as meninas esquecidas sejam ouvidas. E talvez esse seja seu maior sucesso. O novo centro no Tennessee não era apenas um edifício de tijolo e cimento. Tornou-se um santuário. Oferecia terapia, cuidado residencial e um refúgio seguro para centenas de meninas a cada ano. Para Steven, aquele lugar era a prova física de sua redenção. Havia conseguido transformar sua própria dor e seus erros em um remédio para curar os outros. No entanto, enquanto sua alma parecia encontrar a paz, o mundo exterior não conseguia parar de olhar para seu corpo. O tempo, esse juiz implacável, tinha vindo cobrar sua dívida. Durante a cerimônia de indução ao Hall da Fama do Rock em 2025, as câmeras não perdoaram. O rosto de Steven tornou-se o centro de todas as conversas. Os sulcos profundos que atravessavam sua testa contavam uma história que a maquiagem já não podia ocultar. Os rumores explodiram. Muitos apontaram o uso excessivo de Botox durante a década de 2010 como o culpado daquela expressão rígida, lembrando com ironia que em 2007 Steven havia jurado que seu único segredo eram os cremes para os olhos. As comparações fotográficas entre os anos 2000 e o presente desencadearam debates ferozes sobre genética, cirurgia plástica e o preço de viver 50 anos na estrada. Surgiu até uma teoria sombria entre os fãs mais veteranos. Especulavam que o uso precoce de heroína havia congelado estranhamente sua juventude durante décadas, dando-lhe aquela pele suave e antinatural, mas que agora, finalmente, a realidade o havia alcançado de uma vez. Seu rosto tornou-se um símbolo brutal de como é complicado envelhecer quando se é um ícone do rock. Mas a verdade mais íntima não chegou através dos paparazzi, mas de dentro de sua casa. Em 2025, sua parceira, Amy Preston, compartilhou no Instagram pequenos fragmentos de sua vida cotidiana. Foi lá que os fãs notaram algo que lhes partiu o coração: os tremores. Suas mãos, aquelas que escreveram hinos geracionais, agora tremiam com um ritmo involuntário. Muitos viram nesses espasmos os fantasmas de seu abuso de drogas no passado, um lembrete nervoso dos excessos químicos. No entanto, Steven não se rendeu à fragilidade. Contra todas as probabilidades, praticava yoga quase diariamente. Havia descoberto essa disciplina aos 60 anos e ela se tornou sua nova âncora. Vê-lo nas fotos era uma lição de coragem. Embora suas mãos tremessem, seu corpo mantinha-se flexível e forte, sustentando posturas que homens com metade de sua idade não conseguiriam. Aos 77 anos, Steven move-se mais devagar, sim, mas aquela faísca em seus olhos, aquele fogo travesso que nasceu no Bronx, continua acesa. As imagens de sua vida em 2025 nos mostraram algo inédito. Steven cozinhando em sua cozinha, rindo alto em reuniões íntimas e tocando música suavemente com amigos, já não para estádios, mas para a alma. Os tremores estão lá, como cicatrizes de guerra visíveis, lembrando-nos das batalhas que lutou e sobreviveu. Mas seu compromisso obsessivo com sua saúde o faz parecer um sobrevivente em movimento, um homem que se recusa a enferrujar. Sua vida doméstica hoje parece tranquila e real. O barulho em sua cabeça, do qual tanto falou em suas memórias, parece ter se acalmado finalmente. E pela primeira vez, o mundo pode ver o homem por trás da lenda, ainda de pé, ainda aprendendo e ainda se agarrando,
com mãos trêmulas mas firmes, a música que lhe resta por dentro, 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 que lhe